Quarto domingo do Advento. Ano a Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, no coração do Advento, ao nos aproximar do Natal, a liturgia enfatiza as figuras de José e de Maria. O texto evangélico deste domingo lança o olhar para a região da Galileia, onde Maria estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Dentro deste contexto, ocorre o anúncio do anjo a Maria e a sua gravidez, acontecida por obra do Espírito Santo. O evangelista São Mateus põe em evidência o papel de José, apresentado como um homem justo, sublinhando com isto ser ele observador da lei. Ao ter conhecimento desse fato, José fica desconcertado. O Evangelho não explica quais foram os seus pensamentos. Contudo, em vez de se defender e de fazer valer os próprios direitos, José escolhe uma solução que para ele certamente representa um sacrifício enorme. E o Evangelho diz: sendo que era um homem justo e não queria defômá-la, resolveu deixá-la secretamente. Esta breve frase sintetiza um verdadeiro drama interior vivido por São José. Enquanto ele dormia, diz o texto bíblico, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela gerou é obra do Espírito Santo. E em sonho, o anjo ainda diz a José: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. E o texto continua: despertando do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu Maria como a sua esposa. Tendo abandonado o pensamento de repudiar Maria em segredo, ele a toma consigo, porque agora os seus olhos conseguem ver em Maria a realização da obra de Deus. Ele recebeu Maria com todo o mistério da sua maternidade. Recebeu-a com o filho que havia de vir ao mundo por obra do Espírito Santo. Com isto, São José demonstrou uma disponibilidade de vontade semelhante à disponibilidade de Maria, em ordem àquilo que Deus lhe pedia, pela mediação do anjo Gabriel. Maria deixou que Deus fosse Deus em sua vida. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. São José mostrou vontade de servir à vontade de Deus, assim como a Virgem Maria. Como se deduz dos textos evangélicos, o matrimônio com Maria é o fundamento jurídico da paternidade de José. Foi para garantir a proteção paterna a Jesus que Deus escolheu José como esposo de Maria. Atenção aos detalhes. O anjo chama José de filho de Davi. É pelo humilde carpinteiro que Jesus
será descendente de Davi. Embora José não fosse o pai biológico de Jesus, ele era seu pai legal e adotivo, de acordo com as leis e tradições judaicas da época. A adoção conferia a Jesus todos os direitos de herança da linhagem de José. A genealogia do evangelista Mateus rastreia a linhagem de José a partir de Davi pelo seu filho, o rei Salomão. Essa genealogia estabelece o direito legal de Jesus ao trono de Davi. A expressão raiz de Jessé vem de uma profecia de Isaías capítulo 11, que diz que um rebento brotaria do tronco de Jessé, pai de Davi. Ao nascer na linhagem de Davi, Jesus cumpre esse título messiânico, simbolizando que ele é o herdeiro legítimo das promessas feitas à casa de Davi. Filho de Davi era o título mais comum, usado por aqueles que reconheciam Jesus como o Messias durante seu ministério. Contudo, o papel de José não pode certamente reduzir-se a este aspecto legal da lei judaica. Devemos observar em São José o modelo do homem justo, que com a sua esposa acolhe o Filho de Deus que se fez homem e vela sobre o seu crescimento humano. Possamos nos preparar com dignidade para celebrar o Natal contemplando Maria e José. Maria, a mulher cheia de graça, que confiou totalmente na palavra de Deus. José, o homem fiel e justo, que preferiu acreditar no Senhor, em vez de ouvir as vozes da dúvida e do orgulho humano. Foi necessária a coragem generosa da Virgem Maria e o sim pobre e cheio de solicitude do jovem José, para que a profecia de Isaías, que ouvimos na primeira leitura, fosse concretizada. Foi necessário que aquele jovem casal enxergasse Deus e seu plano de amor nas vicissitudes de sua vida humilde e pobre. Supliquemos à Virgem Maria e a São José que intercedam por nós, para que sejamos atentos em reconhecer o Senhor nas estradas de nossa existência e generosos em corresponder aos seus apelos no dia menos a menos, dia humilde de nossa vida. Siga o canal para conteúdos incríveis sobre fé e espiritualidade.